Glória a Deus. Então, gente, nós vamos continuar conversando sobre a unção no serviço da igreja. Quantos ouviram da semana passada para me ver? Bastante, a maioria. Se você não ouviu, o pastor Ricardo até falou, né? A mensagem está lá no canal do Verbo da Vida Pirituba, também está no meu canal, Edson Conceição Oficial. Então você não vai ficar nunca sem as mensagens da nossa igreja, tá bom? Então você tem que ouvir, e eu gostaria mesmo, gente, eu quero pedir encarecidamente para todos os membros da igreja ouvir a mensagem 1, né? Quem está assistindo ali, que se não ouviu também a mensagem 1, por favor, ouça. Hoje nós vamos ter a mensagem 2, depois nós vamos ter a 3 e 4 também aqui, sobre a unção no serviço da igreja. Não é? Deixa eu falar algumas coisas para introduzir. Às vezes a gente usa, o pastor Ricardo usa bastante isso também, eu uso, o pastor Vinícius. Os outros pastores a gente fala a igreja local. Você já viu a gente falar a igreja local? Por que nós falamos a igreja local? Porque quando se fala a igreja é uma só no mundo inteiro, ok? É uma igreja de Jesus Cristo no mundo inteiro. Então, quando se fala a igreja, estamos nos referindo à igreja toda. Quando se fala da igreja local, estamos nos referindo a esta, ou aonde estivéssemos, né? Se eu estivesse em outra igreja falando igreja local, estaria me referindo àquela a qual estaríamos presentes. Agora, nesse caso, igreja local é porque é essa igreja que nós estamos nos referindo, amém? É na igreja que a gente aprende várias coisas. E ultimamente eu estou ensinando várias dessas palavrinhas, né? Vocês sabem o que é canelinha de fogo? Canela de fogo? Canela de fogo. Tem isso também, não tem, pastor Ricardo? Canela de fogo. Qual mais palavra aí, pastor Vinícius, que tem que usa muito na igreja, para todo mundo saber? Né? E é bom a gente explicar, porque tem muita gente nascendo de novo nessa igreja, e graças a Deus por isso, né? Muitas pessoas estão aceitando Jesus aqui nessa igreja. Tem gente vindo de outras igrejas e são muito bem-vindos, né? Mas nós queremos que as pessoas se convertam na nossa igreja também, que elas nasçam de novo aqui, e está acontecendo bastante, está acontecendo, graças a Deus, bastante. Então nós temos que ensinar os primórdios do evangelho, né? Desde o início, essas palavras que o povo usa nas igrejas. Vocês estão prontos? Ok, então nós vamos começar. Queridos, a semana passada eu falei sobre 2 países no mundo que eles são abençoados por causa das suas gerações passadas. Eu quero fazer jus a um terceiro país que eu deveria ter colocado na semana passada e eu não o fiz, não é? Um terceiro país que a tecnologia, tem muita coisa de tecnologia que já se espalhou pelo mundo. Alguém pode arriscar um país desse aí? Japão, China, mas eu estou falando mais de trás um pouco. Esses países eles são mais novos, mas a Alemanha, você pode ver que a maioria das máquinas espalhadas pelo mundo são máquinas alemãs, não é? Então, assim, o contexto disso aqui, o contexto era qual? Que eu estava citando na minha mensagem. Eu citei Estados Unidos e citei os judeus. Qual que era o contexto? Um país que serve a Deus ou que serviu a Deus, né? E no caso da Alemanha, nós sabemos que antigamente, muitos anos atrás, eles eram um país também cristão, não é? E é de lá que veio Martinho Lutero na Revolução, na renovação, não é? Martinho Lutero trouxe alguma renovação para a igreja também. Então era um país também considerado um país cristão. Não, e eles foram esfriando tudo isso. Os Estados Unidos está passando por isso também, né? Estão deixando as coisas principais, muita coisa ruim está acontecendo lá, né? Mas são países que, por causa dos antepassados terem servido a Deus como serviram, e era um país cristão, então eles são bem desenvolvidos, não é? Eles são um país muito desenvolvido. Então eu estava querendo fazer referência, eu queria fazer justiça no caso dos alemães, ok? É por isso que eu estou citando eles. Hoje você olha para eles, você nem vê um país cristão lá, mas eles têm uma raiz lá do evangelho. Amém? Então, a unção no serviço da igreja. Queridos, como eu falei a semana passada, todo trabalho na igreja carrega em si uma unção. Hoje eu vou mexer um pouco mais nisso, vou um pouco mais
fundo nessa questão, falar da importância de cada pessoa se envolver, se engajar no trabalho da igreja. Quero falar isso para que, pode abaixar um pouquinho o meu, não sei se é só o retorno, se for você dá uma abaixadinha, que eu estou sentindo muito alto aqui. Então eu quero falar algumas dessas coisas, e nós vamos voltar em algumas coisas que eu falei na semana passada. Em Efésios capítulo 4, versículo 15, abra aí Efésios 4, 15. Vamos aprender bastante coisa hoje de novo. Aleluia. Efésios 4, 15. Aleluia. Você encontrou? Sim ou não? Não quero ninguém desanimado aqui, hein? Somos um povo, como eu disse, já pentecostal, canelinha de fogo. Certo? E não estranhe se alguém passar correndo aqui não. Porque é assim essa igreja. Tem que ser assim, né? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A semana passada eu também falei que nós somos o corpo de Cristo. E se fala de corpo, corpo tem muitos membros, não é? Tem os membros, tem as partes do corpo, não é verdade? Então, cada um é uma parte que se junta no corpo e faz o corpo todo. Na igreja local é assim, cada um de vocês fazem parte desse corpo de Cristo. Então, quando cada um está engajado, como diz esses versículos que eu acabei de ler para você, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Ele é a cabeça do corpo. Se ele é a cabeça, nós somos o corpo de Cristo, não é? Então a cabeça não consegue fazer as coisas sozinha. É claro que os comandos vêm da cabeça, não é? Os comandos vêm da cabeça, mas é o corpo que realiza. Quantos concordam? O corpo que realiza o que o comandante, a cabeça deu. Então, nós temos que seguir o comando da cabeça. E continuando aqui, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, essa parte eu quero que vocês peguem, pelo auxílio de toda junta. Auxílio de toda junta. Então, toda junta precisa auxiliar. Ok? Vocês estão entendendo? Toda junta. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que na igreja, no reino de Deus, não tem aposentadoria? Ah, eu sou velho demais. Não tem velho demais, não tem novo demais, não tem aposentadoria, não tem nada disso no reino de Deus. Porque o Senhor, Ele capacita, é Ele que coloca a força dentro de nós. É o Senhor que coloca a força dentro de nós. Amém? Sim ou não? Pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação. Olha essa palavra também. Essa parte na frase. Pela justa cooperação. Justa cooperação. Se há uma justa cooperação, pode haver uma injusta cooperação. Sim ou não? Pode haver uma injusta cooperação. E quando há uma injusta cooperação? Quando nem todo mundo está engajado no negócio. Ok? Eu quero provocar esses dias vocês, para que vocês entendam que precisa fazer alguma coisa na igreja. Ok? Porque eu tenho certeza, baseado na Bíblia, que se cada um pegar a sua parte, nós vamos longe e mais rápido. Nós vamos longe e mais rápido. Amém? Eu quero propor uma ideia para você hoje. Eu quero contar uma história. Alguém já ouviu falar de Steve Jobs? Steve Jobs. Levanta a mão quem não ouviu falar de Steve Jobs. Poucas pessoas, mas eu vou explicar. Esse daqui é um iPad. iPhone e iPad vocês ouviram falar, não é? iPhone, iPad, iMac, o que mais que tem? Essas coisas da Apple, né, que é a maçãzinha. Ele é o criador dessas coisinhas. Steve Jobs é o criador dessas coisinhas. Igreja também é cultura, certo? E pastor Edson também é cultura. Eu tenho 3 livros do Steve Jobs. Então o Steve Jobs, ele foi o criador da Apple.
Só que dizem que ele era muito, nos livros dele fala isso, que ele era muito ruim de relacionamento, muito ruim. Ele era muito inteligente, era muito fora da curva, não é? A sua inteligência era fora da curva, mas ao mesmo tempo ele era ruim de relacionamento com pessoas, né? E quando a empresa dele, a Apple, é Apple que fala, né? Estava crescendo bem, Steve Jobs, ruim de relacionamento como era, ele pensou, eu preciso trazer alguém bom para vir dirigir essa empresa com a gente, né? Então ele foi atrás do CEO da Pepsi, John Sculley, o nome dele. Então Steve Jobs foi conversar com o CEO, que fala CEO? CEO da Pepsi, foi conversar com ele e convidou ele para trabalhar na Apple, né? E ele diz, na época, né, como é hoje ainda, a Pepsi no auge, né? E a Apple não estava no jeito que é hoje, né? Estava bem abaixo, no caso da Pepsi, né? E ele convidando esse CEO para trabalhar com ele. Aí o John disse para ele assim, mas eu trabalho numa multinacional gigantesca, eu não quero ir trabalhar lá com você. Steve Jobs disse para ele assim, você prefere ficar vendendo água com açúcar ao invés de vir trabalhar comigo para a gente mudar o mundo? Ele falou isso e ele levou o cara para trabalhar com ele. Porque a ideia de Steve Jobs não era que ele estava criando, fazendo um produto. A ideia dele era que ele estava revolucionando o mundo. E ele implantou isso na cabeça de cada um dos seus funcionários. Nós vamos mudar o mundo. E aconteceu, deixa eu encurtar a história, mas aconteceu que logo esse cara junto com a equipe toda mandou o Steve Jobs embora da própria empresa. O próprio Steve Jobs conta isso. Eles mandaram ele embora, né? E ele saiu, né? E Steve Jobs, com a cabeça brilhante que ele tinha, ele comprou a Pixar por 10 milhões de dólares. Vocês vão entender por que eu estou falando disso. Porque senão você vai pensar, não tem nada a ver, pastor, eu queria aprender sobre a unção na igreja. Não, mas você vai entender já já. Então ele comprou a Pixar por 10 milhões de dólares, não é? E sabe que a Pixar criou aquele Toy Story, né? E revolucionou, no que diz respeito aos desenhos, causou uma revolução. Steve Jobs. Então ele comprou a Pixar por 10 milhões de dólares. 10 anos depois, ele vendeu essa empresa por 7,4 bilhões de dólares. 7,4 bilhões de dólares. E o pessoal da Apple, que já estava indo mal das pernas, que é a empresa que ele mesmo criou, eles estavam indo mal das pernas e eles tiveram que recorrer a quem? A ele. Chamaram ele de volta. Né? Vem cá para a gente conversar. E eles disseram para ele, vem dirigir a nossa empresa de novo. E ele foi e revolucionou a Apple, e ela chegou a estar entre a empresa de maior valor no mundo todo. Eu não sei hoje como que está, mas ela chegou ao topo na mão de Steve Jobs, não é? E alguém estava entrevistando funcionários da Apple, né? E aí entrevistaram um vendedor de uma das lojas lá nos Estados Unidos da Apple, né? Entrevistando eles perguntaram, o que você faz na empresa? Ele falou, eu estou ajudando essa empresa a mudar o mundo. Essa era a resposta dele. Eu estou ajudando essa empresa a mudar o mundo. Então, o conceito que foi implantado na cabeça deles é que eles não estavam vendendo um produto, eles estavam ajudando a mudar o mundo. Certo? Eles estavam ajudando a mudar o mundo. Agora, com um produto. Com um produto. Quem de fato foi mandado para mudar o mundo, fomos nós. Não com um produto, mas com uma mensagem. Agora, o povo da Apple acreditava no produto e acreditava na missão. O povo da igreja precisa acreditar no produto e na missão.
A nossa missão, irmãos, é para revolucionar o mundo. E hoje à noite eu vou provocar você aqui nessa igreja, porque você tem que ter a cabeça de que nós vamos revolucionar. Pelo menos nós temos que revolucionar o nosso bairro com 500 mil pessoas. Nós temos que estar aqui no nosso bairro com a cabeça de pensar que nós vamos revolucionar pelo menos uma parte desse negócio. Se pudermos atingir mais, nós vamos atingir mais, mas pelo menos nós temos que estar aqui com a cabeça de que nós estamos aqui para revolucionar o nosso bairro Pirituba. Então eu estou com uma ideia, eu estou com algumas ideias, é por isso que eu estou pregando essas mensagens para você, sobre revolucionar pelo menos ao nosso redor. 500 mil pessoas precisam ser impactadas por nossa igreja aqui nesse bairro. Eu sei que nós não somos a única igreja, eu sei que o Verbo da Vida também está espalhado em muitos lugares, mas se foi dado por Deus na nossa mão Pirituba, nós vamos revolucionar Pirituba. Se foi confiado a nós, nós vamos fazer o que tem que fazer, irmãos. Agora, para isso nós vamos ter que realmente ser provocados com a palavra, até entendermos de que nós não estamos numa igreja para me dá. Não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para reconciliar o mundo com Deus. É o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5. Temos uma missão, irmãos. Temos uma missão, não é um negócio de bênção para mim, dá, bênção, eu vim receber uma bênção, sabe por que as pessoas não mudam de vida? Porque elas só querem receber, e nós fomos chamados para dar, e não para receber. Receber é consequência de dar, irmãos. Receber é uma consequência sobre você dar, se doar. Amém? Nós temos que nos doar. Você está fazendo o que aqui? Eu vim receber uma bênção. Você veio receber uma bênção? Você veio para mudar o mundo. Você veio para revolucionar a vida das pessoas. Você veio para chacoalhar com a vida delas. Que negócio de receber uma bênção? Eu já disse, receber bênção é consequência do que você faz e de quem você é. Nós temos que mudar a nossa cabeça, e eu vou pregar essas coisas para você. Nós estamos aqui para mudar a vida das pessoas. Você está aqui para isso. Chega desse negócio, eu vim receber uma bênção. Você não veio receber uma bênção, você já é abençoado. Você veio aqui para mudar pessoas. Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Vamos lá. Marcos, capítulo 2, versículo 1. Aleluia. De vez em quando eu me empolgo, mas de vez em quando eu quero que você se empolgue também. Os nossos líderes, Kenneth Hagin, Bud, ele dizia que nós temos que nos empolgar com a palavra. Você tem que ficar empolgado com a palavra, porque quando você se empolga com a palavra, ela funciona mais para você. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão me entendendo? Entenderam por que eu falei de Steve Jobs da Apple? Porque se eles tinham a ideia de um produto mudar o mundo, nós temos uma mensagem que muda realmente o mundo. Uma mensagem que muda, é para mudar o mundo. É para mudar a vida das pessoas. Aleluia. Vamos ler? Capítulo 2, versículo 1 diz: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Olha, irmãos, olha, eu acabei de ler o versículo 2, eu li o 1 e o 2. Ele estava numa casa, Jesus estava numa casa, e a multidão afluiu para o lugar, para a casa onde ele estava, que não cabia mais gente, e tinha gente na porta, estava lotado a casa. Pensa num lugar lotado. Sabe por que estava lotado? Porque Jesus estava revolucionando o mundo da sua época. Com o que ele estava revolucionando? Em primeiro lugar, com uma mensagem. É a mesma que nós temos, irmãos. O que nós estamos fazendo com a nossa mensagem, que é a mensagem dele? A multidão estava à porta, porque não cabia mais, não tinha mais como entrar. Uma mensagem que estava mudando o mundo. Aleluia. Vamos continuar?
Versículo 3: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Um paralítico que está sendo levado por 4 homens. Provavelmente 4 amigos, certo? Que conhecia ele. E que conhecia e sabia o que Jesus era capaz. Certo? Aleluia. Aleluia. Versículo 4: e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Eu quero falar sobre essa história com vocês. Nós temos esse homem, o Filho de Deus, Jesus, pregando a mensagem do reino, a qual ele foi enviado para fazer. Então as multidões estão ali para ouvi-lo, ao ponto da casa estar cheia. E sabe, irmão, sabe por que a casa está cheia? Porque um monte de gente necessitadas. Tudo bem, ele veio por causa disso, ele veio por causa deles. Então as pessoas estão ali necessitadas, precisando de Jesus, então eles enchem a casa. Isso é uma cópia, uma figura da igreja, da nossa igreja, da igreja no mundo. É uma figura da igreja. Todos estão atrás de Jesus, porque eles precisam de uma bênção, eles precisam de algo. Mas de repente, a gente agora vê do outro lado 4 homens e um amigo paralítico. Esses homens, eles olham para o amigo: vamos levar você lá, mas a casa está muito cheia, nós vamos conseguir de algum jeito, eles vão deixar a gente entrar. Então eles começam a carregar aquele paralítico até a porta, e eles chegam na porta e eles encontram aquela multidão que está ali, e eles chamam um, chamam o outro: a gente gostaria de passar, de levar o nosso amigo, ele está precisando de uma cura. Não, a gente não dá, aqui não dá, a gente chegou 5 da manhã aqui, não vai dar para você passar agora não, desculpa, viu? Eles estão todos aqui, desculpa, não vai dar. E eles estão pensando: o que nós vamos fazer? Nós precisamos ajudar o nosso amigo. Então eles pegam e vão até a janela, e chegam na janela com aquele amigo: ei, deixa a gente colocar o nosso amigo aqui, veja que ele está paralítico, ele não consegue andar, e a gente precisa levar ele até Jesus. E as pessoas que estão ali, abarrotadas na janela, olham para ele: desculpa, mas não dá, a gente está precisando tocar em Jesus aqui, desculpa, não dá, não vai dar. E eles estão aqui todos atentos em Jesus, eles querem algo de Jesus, eles querem algo, diferente daqueles 4 homens, que não estão pensando em si mesmo, mas estão pensando no seu amigo que está paralítico. Sabe, queridos, irmãos, essa é uma figura de uma igreja que não quer saber de ninguém. Eu quero saber dos meus problemas, eu preciso alcançar Jesus. Não, mas temos um paralítico aqui. Não importa, eu preciso resolver os meus problemas. Mas esse homem está precisando de Jesus. Não importa, eu preciso resolver os meus problemas. Ele cuida da vida dele e eu cuido da minha. Mas isso é uma igreja que só olha para si mesmo, ao passo que tem 4 homens que é diferente. Eles estão querendo, ao invés deles pegar a bênção para eles, estão tentando revolucionar o mundo, levando alguém até Jesus. Porque essa é a ideia. Levar pessoas até Jesus é o plano.
Quando você leva pessoas até Jesus, Jesus fala e cura a pessoa e abençoa a sua vida. Porque a ideia de Jesus é, mais bem-aventurado é dar do que receber. Está em Atos 20, 35, mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas agora a multidão está lá, toda interessada em Jesus. Sai, não dá. Aqueles homens, eles não querem saber, porque eles sabem, eu tenho uma missão. Nós temos uma missão e nós vamos levar o nosso amigo até Jesus, custe o que custar. Nós vamos pegar o nosso amigo, nós vamos levar. Então, o que nós vamos fazer? Se não dá para entrar pela janela, eles foram na outra janela, não dá. Eles foram na porta, não dá. Vamos subir até o telhado, vamos abrir o telhado, vamos descer o nosso amigo, mas nós vamos alcançar Jesus e nós vamos levar o nosso amigo até Jesus. Então eles começam a sua peregrinação até o telhado. Uma coisa arriscada, uma coisa perigosa, mas não importa, a missão pode ser perigosa, mas se você foi chamado para cumprir a missão, custe o que custar, faça até o fim. Ai, mas você não sabe como é difícil, você não sabe como é difícil estar aqui, você não sabe como é difícil ficar até mais tarde, você não sabe como é difícil chegar mais cedo, você não sabe como é difícil ficar ali na porta. E sabe, irmãos, deixa eu dizer algo para você, muitas vezes pessoas têm vindo em nossa igreja, e nós estamos no nosso grupinho, a pessoa passa atrás de nós nem olhamos. Mas nós fomos chamados para impactar a vida das pessoas com um sorriso, um abraço, um aperto de mão, uma palavra, alguma coisa, e nós estamos deixando passar o principal, porque estamos preocupados conosco. Eu tenho que me preocupar comigo, sabe? Porque afinal de contas, eu preciso fazer amizade nessa igreja. Afinal de contas, eu preciso estar com o meu grupinho da igreja. Afinal de contas, é para isso que nós fomos chamados? Não é o que a Bíblia diz. Nós fomos chamados para reconciliar o mundo com Deus. E reconciliar o mundo com Deus, nós temos que estar que nem, sabe, um pitbull. Quando ele está atrás da sua caça, ele está concentrado, nós temos que estar concentrado com a nossa caça. Quando entrar alguém do mundo, nós temos que grudar como um pitbull e não soltar, irmãos. É a nossa missão. Nós não sabemos o que aquela pessoa está pensando. Nós não sabemos se é o último dia da vida dela. Nós não sabemos se ela estava pensando em se matar, mas está dando uma última chance. Nós não sabemos o que se passa por aquela mente. E enquanto isso estamos no nosso conforto de igreja bonita, mas nós precisamos sair um pouco do nosso conforto e pelo menos subir um pouco no telhado. Talvez pelo menos bater na porta, talvez ir na janela. Nós temos que fazer alguma coisa para alcançar o pecador que está entrando na nossa igreja. E a nossa igreja precisa ser uma igreja que vai acolher o mundo para Jesus. Alcançar o mundo. Aqueles 4 homens, eles não estavam preocupados com o umbigo deles, não. Eles estavam querendo saber, calma, será que vai dar certo? Vai dar certo. Mas eles não querem deixar a gente entrar, não importa, nós vamos dar um jeito. Fica tranquilo, meu amigo, nós vamos levar você até Jesus. Mas a missão vai ser difícil pelo telhado, mas nós vamos conseguir. Nós vamos chegar lá. Não importa o preço da missão, se foi dada para nós, nós temos que cumprir a missão. Nós temos que levar as pessoas até Jesus, irmãos, custe o que custar. O que eu estou dizendo para você? Talvez você fique aí pensando, eu não sei o que fazer. Talvez você possa levantar as placas, irmão. Talvez você possa receber as pessoas na sala, irmão. Talvez você possa ficar ali em cima com aquela galera, colocando as imagens, irmão. Talvez você possa, porque quando você está fazendo algo dentro da igreja, até mesmo quando eu falei a semana passada, o café, alcança alguém. Ore pelo café, ore pela comida, ore pela refeição. Faça alguma coisa, mas alcance alguém com a sua mão e com a sua boca. Isso aqui, quando tocar nesse café, quando tocar nessa comida, quando alguém chegar nessa igreja, eu vou estar tão ungido, tão preparado, aqui trabalhando nessa função, que a pessoa vai ser tocada, vai ser impactada pela mão de Deus através da minha vida. Nós somos chamados para mudar o mundo, irmão, e não para ficar recebendo e recebendo e recebendo. Fomos chamados para mudar o mundo, para impactar a vida das pessoas, sabe? Nós podemos fazer isso. Nós podemos, cada um, pegar a sua parte, não importa se é grande ou pequena, porque no reino não tem grande e pequena. Sabe, a semana passada eu disse que se as pessoas começarem a se engajar no trabalho da igreja, Deus vai abrir as portas para elas lá fora. Por quê?
Porque se Deus espera que sejamos bons pagadores, nada mais justo do que Ele ser o primeiro, e Ele é. Ele é um bom pagador. Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da sua família, Ele vai cuidar da sua casa, Ele vai cuidar das suas coisas, Ele vai cuidar de você. Se você cuidar de alguém, você precisa cuidar de alguém. Se você cuidar de alguém, se você fizer alguma coisa na igreja, porque cada coisa na igreja é importante, irmão. Quando você conta o dinheiro, é importante, irmão. Cada coisa nessa igreja, quando você fica ali na porta, seja bem-vindo, qual o seu nome, é importante, irmão. Cada coisa dentro dessa igreja é importante, e nós precisamos pensar que estamos fazendo o trabalho que Deus nos mandou fazer. E quando nós estamos fazendo o trabalho que Ele mandou, Ele é o responsável por cuidar de nós. Porque nós ficamos pensando em nós, sabe? A minha bênção, eu preciso da minha bênção. Que sua bênção, você já é bênção. Você é abençoado. Fomos abençoados para nos tornar uma bênção para alguém. Nós temos que nos tornar uma bênção para alguém, irmão. Nós temos que nos tornar bênção para as pessoas. Sabe? Deus tem falado comigo. Nós podemos fazer mais do que estamos fazendo. Nós podemos revolucionar o mundo. Nós podemos, sabe, se nós tivermos a mentalidade de que nós não estamos aqui só por estar. Não estamos aqui por estar, para estar. Nós temos que fazer a diferença na vida de alguém. Sabe, tem pessoas que ligam no dia seguinte para as pessoas que visitaram. Alguém pode fazer uma ligação? Alguém pode mandar uma mensagem? Alguém pode fazer isso? Dizer, olha, você visitou a minha igreja. Eu estou aqui, querendo saber, você precisa de alguma coisa, de uma oração? Sabe, isso muda a vida das pessoas. Isso muda a vida das pessoas. Fomos chamados para isso, para reconciliar o mundo com Deus. E às vezes nós pensamos que reconciliar o mundo com Deus é fazer o que nós não sabemos fazer. Talvez você não é aquela pessoa que vai lá pregar para as pessoas. Talvez você não tenha esse dom, esse talento, essa técnica. Você não sabe fazer isso. Mas você sabe fazer alguma coisa. Você sabe fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa. Sabe? Podemos fazer. Devemos fazer. Sabe? Não deixa ninguém entrar em nossa igreja, na sua igreja, e passar despercebido aqui. Enquanto você está com seu grupo feliz, já está animado, já arrumou, já está arrumadinho, já conheceu as pessoas. Mas e o outro? E o outro que está na maca? E o outro que não pode se levantar? Não, mas eu cheguei aqui primeiro. E daí que você chegou primeiro? Deixa ele passar, deixa ele entrar, deixa ele fazer parte, envolva ele, põe ele no grupo, chama ele, vem aqui, esse é o meu grupo, vem entrar no meu grupo. Chama ele, chama ela, envolva as pessoas. Vamos cuidar da vida das pessoas dessa forma. Sabe? Cada trabalho na igreja carrega uma unção. Deus coloca uma unção sobre o pastor que espalha para toda a igreja. E quando você trabalha debaixo de uma unção que Deus deu para você fazer o que tem que fazer. Sabe, queridos, muitas vezes nós queremos cargo, nós queremos, sabe, posições. Não fomos chamados para isso. Não fomos chamados para essas coisas. Nós somos chamados para fazer algo no reino de Deus que vai mudar a vida de alguém. Não importa o quê, sabe? O pessoal que toca, que canta, vocês precisam saber a importância que seria vocês ir lá cumprimentar alguém que visitou vocês. Uau, o cara da guitarra falou comigo. Nossa, ele sola e ele falou comigo. As pessoas valorizam essas coisas. Aquela cantora falou comigo, falou comigo. Nós podemos aproveitar que estamos aqui e alguém vai dizer, poxa, eles se importaram comigo naquela igreja. Sabe, nós temos que fazer, porque nós já trabalhamos de uma forma nessa igreja para que as pessoas realmente se sintam impactadas, mas eu quero mais. Nós podemos fazer mais. Nós podemos impactar a vida dela por uma semana inteira e depois continuar ainda. Nós podemos continuar impactando a vida dela ao ponto das pessoas ficar, cara, eu não sabia que existia isso.
Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para revolucionar o mundo, impactar a vida das pessoas. Nós vamos impactar, no mínimo, o nosso bairro. Eu quero que as pessoas ao redor falem de você, falem de nós, falem de nossa igreja, falem de uma igreja que... Porque nessa igreja todo mundo trabalha? Claro que trabalha. Todo mundo faz alguma coisa? Claro. Deus chamou a gente para isso, para fazer alguma coisa. Então nós vamos fazer alguma coisa. Sabe, irmãos? Você só se sentirá realizado se você estiver fazendo alguma coisa para Deus. Você pode estar ganhando tanto de dinheiro que for lá fora, isso não vai te realizar. Sabe? Nós vemos pessoas que são médicos, que são empresários, que ganham dinheiro lá fora. E eles entram em igrejas e começam a servir no trânsito, começam a servir de porteiro, começam a limpar a igreja, eles começam a fazer esse tipo de coisa, e aí eles descobrem que a verdadeira realização está em servir a Deus. Nós precisamos descobrir a verdadeira realização, que é servir a Deus. Nada lá fora tem mais valor do que servir a Deus. Por quê? Porque a igreja foi dada, vamos pensar, igreja foi dada por quê e para quê? Para a gente ser um clube, onde a gente se diverte, toma um café no final. Sim, nós gostamos disso, nós não vamos perder essas coisas. Isso é bacana, mas tudo isso é um atrativo para as pessoas chegar, gostar e ficar. Tudo isso que nós fazemos aqui é um atrativo para as pessoas querer. Nós vamos fazer o que for necessário. Se for necessário plantar bananeira, o Ricardo já fez isso uma vez, ele faz de novo. Vamos fazer o que for necessário. Mas que as pessoas vão ser impactadas em nossa igreja. Sabe, quando está todo mundo engajado, ninguém preocupado com cargo, ninguém preocupado, sabe, acaba as brigas na igreja. Acaba esse negócio de, aquele irmão assim, aquele irmão, sabe essas fofocas? Acaba, porque ninguém mais está preocupado. Eu não importo com nada disso, eu estou aqui para servir a Deus e vou servir a Deus da melhor forma possível. Ninguém vai mais ficar preocupado, entrou no meu lugar, tomou o meu lugar. Que tomou o seu lugar? Se alguém quiser o seu lugar, diga para ela, entra aqui que aqui cabe mais um. Sabe, veio aqui, né? Será que vai tomar o meu lugar de liderança? Tomar o seu lugar de liderança. Sabe, irmãos, nós podemos realmente revolucionar a vida das pessoas que nos cercam, que nos visitam. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, há anos atrás nós fizemos uns cálculos do tanto de pessoas que visitou a gente lá no outro prédio, que era menor, e dava cerca de 300 a 400 pessoas. Agora, de lá para cá a gente já cresceu muito. Quantas pessoas vocês acham que visitam a gente aqui por ano? Se lá atrás era mais de 300, tem que passar de 500. Agora pensa, 500 pessoas visitando a gente e a gente não tocando a vida delas, não impactando a vida delas, não demonstrando para elas quem é Deus, quem é Jesus, através de um abraço, de um sorriso. Sabe, porque alguém chega para a igreja emburrado, estou emburrado. Com quem? Eu estou emburrado com o pastor Vinícius. Por quê? Porque hoje ele não me colocou na escala. É um exemplo, ele nem está fazendo escala mais. Não me colocou na escala. Você acha que a gente vai ter tempo para essas coisas quando a gente está servindo a Deus de verdade? Não me colocou na escala, olhou feio para mim, não me cumprimentou. Essas coisas são coisas de criança. Temos que passar por um outro nível. Eu quero saber quem não me cumprimentou. Talvez passou despercebido, irmão. Depois vai cumprimentar. Desculpa, viu? Desculpa, eu não tinha te visto. Mas a gente tem que ficar. Olha lá. Nem cumprimentou e agora está ali. Cumprimentou o outro lá. Olha lá, tá vendo? Está vendo? Olha lá. Eu sabia que não gosta de mim nessa igreja. Aí começa a dar lugar para o diabo começa a falar um monte de coisa, acredita e depois... tantas coisas já aconteceram que eu não quero nem falar. Tantas coisas e pessoas se entristeceram, saíram do foco, perderam o melhor de Deus para a vida delas por causa de besteira, fofoca. Por causa de fofoca. Saíram do plano de Deus para a vida delas. Agora, de que lado você vai estar? Do lado da multidão que só conseguia olhar, eu quero a bênção de Jesus, eu quero a bênção de Jesus, eu quero a bênção de Jesus, ou do lado daqueles 4 amigos que olharam e falaram, nós vamos levar você para receber a bênção de Jesus. Nós vamos levar você até lá. Mas e vocês? Não se importam com a gente. Nós vamos levar você. Deus cuida da gente. Deus cuida da gente. Deus cuida da gente. Diga, Deus cuida de mim. Diga.
Ele cuida. Agora, é impossível você servir a Deus, trabalhar para Deus e não ser pago por Ele. Deus espera que sejamos bons pagadores, irmãos. É impossível servir a Deus e não receber de Deus. Sabe? Eu vou repetir. Você vai descobrir o verdadeiro sentido da vida quando você se desprender totalmente das coisas e começar a realmente servir a Deus. Servir a Deus. Eu vou servir a Deus como nunca. Aonde? Não importa. Sabe que a gente não tem ninguém cuidando dos carros lá fora? Alguém precisa cuidar dos carros. Uma equipe precisa cuidar dos carros. Temos vários lugares ainda para preencher nessa igreja. Temos vários trabalhos. Várias coisas. Pessoas sobrecarregadas aqui, pessoas sobrecarregadas ali. Não podemos deixar pessoas sobrecarregadas. Às vezes não pode, tem que repetir a escala. Por quê? Porque sobrecarregado. Pessoas na cantina sobrecarregadas, pessoas no departamento infantil sobrecarregadas, pessoas na mídia sobrecarregadas, pessoas aqui e ali sobrecarregadas. Por quê? Sendo que a nossa igreja tem quase 200 pessoas. Quase 200 pessoas. Se não tivermos passado, eu não sei. Mas estamos crescendo e queremos crescer mais rápido. Como, pastor? Cada um pegando a sua parte, cada junta pegando a sua parte, cada um dando a sua justa cooperação, cada um fazendo o que tem que fazer. Deixa eu te dizer, tem um grande homem chamado Tony Cook. Ele escreveu vários livros, ele é famoso, prega em vários lugares no mundo, no Brasil, Estados Unidos e vários outros lugares no mundo. E Tony Cook, ele era um zelador lá no Rema, nos Estados Unidos, na igreja do Kenneth Hagin. Zelador, limpava, lavava o banheiro. Lavava o banheiro. Um dia o Kenneth Hagin entrou no banheiro e viu o jeito que o banheiro estava bem limpo, bem lavado. Ele saiu e perguntou: quem lavou o banheiro? Isso era o Tony Cook. Tony Cook não era famoso, não era conhecido. Sabe, depois Kenneth Hagin precisou de alguém para algum cargo lá e ele mandou chamar quem? Ele lembrou de quem? Chama Tony Cook. Eu quero conversar com ele. Deus sabe como retribuir, como pagar. E deixa eu te dizer, irmão, nem sempre a sua promoção vai vir do jeito que você está pensando. Às vezes você programa uma promoção de um jeito e Deus surpreende você, porque Ele sabe surpreender. Ele sabe como fazer. Sabe, você está esperando um tipo de coisa e Deus faz além. Deus pode te promover no seu serviço, você fazendo na igreja. Você estava lá limpando e Deus estava olhando a sua excelência com que você estava limpando. Pronto, vamos promovê-lo. Anjos, vão, promovam. Faça algo na vida dessa pessoa. Eu estou dizendo para você, Deus é o maior interessado nisso. Agora, Ele vai fazer se você servir a Ele, porque digno é o trabalhador, o obreiro do seu salário. Deus paga, Deus paga. Não importa se você está na folha de pagamento do Verbo da Vida Pirituba, se você não está, saiba de uma coisa, na folha do pagamento de Deus você vai estar se fizer o que tem que fazer. E é melhor, deixa eu te dizer, é melhor estar na folha do pagamento de Deus do que estar na folha de pagamento do Verbo da Vida. Oh, claro que é melhor. É melhor você estar na folha do pagamento de Deus, porque aí Deus vai fazer uma revolução nos seus negócios, porque você está fazendo uma revolução no reino. Irmão, sirva com tudo que você tem, com tudo que você é, sirva da melhor maneira possível, sabendo que Deus, Ele sabe dar o pago. E Ele vai dar. Ele vai dar o pago. O que eu estou fazendo com isso? Provocando você, porque eu quero ver cada pessoa dentro dessa igreja fazendo alguma coisa no reino de Deus, porque é por seu benefício. Nós vamos ganhar como igreja, mas você vai ganhar individualmente. Cada um vai ganhar individualmente se fizer o que tem que fazer. Não tem aposentadoria no reino de Deus. Não tem idade para Deus. Ei, Ele renova a juventude.
E Ele pode pegar as crianças. Eu já vi crianças pregando, crianças fazendo coisas. Ei, irmão. Aleluia. Deus sabe como fazer as coisas. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Um dos valores do Verbo da Vida, desde o seu início, é a excelência. Excelência. Eu estava falando ontem no Verbo no Lar sobre visão, sobre excelência, sobre valores. E eu estava dizendo que excelência não é você comprar tudo que é mais caro. Às vezes você não pode. Excelência é você fazer o melhor com aquilo que você tem na sua mão. O melhor com o que você tem na sua mão. E deixa eu te dizer, assim como o relaxo chama pobreza, atrai pobreza, a excelência atrai riqueza e prosperidade. Então assim, se você com o que você tem na sua mão, você fizer e agir com excelência, Deus vai levar você em níveis cada vez maiores. A Bíblia diz que Daniel foi promovido por causa do espírito de excelência que havia nele. Ele se tornou presidente. E foi algo extraordinário que aconteceu, porque ele era um escravo. E ele foi promovido a presidente. E entre os presidentes, ele se tornou o mais valorizado. Vocês entendem isso? Um espírito de excelência. Por que eu estou falando isso? Porque não é só trabalhar na igreja. Não é só trabalhar na igreja. É trabalhar na igreja com excelência, com o melhor que você pode fazer. Isso significa chegar no horário, se der um horário para você. Nós vamos todos chegar 5 horas, beleza, pessoal? Beleza. 5:10 está chegando. Isso não é excelência. Arrume um jeito de chegar antes. Não é nem no horário. É antes. Antes eu disse. Isso é excelência. E Deus vai promover você por causa do espírito de excelência. Excelência é quando alguém dá algo para você fazer e não está vendo você fazer. E mesmo assim, você faz o melhor que você pode, sabendo que Deus está vendo e Ele vai retribuir. Muitas pessoas querem promoção, querem crescer, querem avançar, mas eles são resistidos por Deus. Deus não quer deixar. Por quê? Porque Deus só pode deixar se houver um espírito excelente. Vocês estão recebendo alguma coisa aqui? Você pode provar isso para nós, pastor? Eu posso. Eu vou usar alguns versículos, mas quero usar um em Lucas capítulo 16, versículo 12. Lucas 16, 12. Irmãos, as promoções estão disponíveis para todos que fazem um trabalho de excelência. Promoções, no reino é assim. O reino funciona assim. Amém? Vocês estão animados com essa palavra ou mais ou menos? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Aquilo que foi confiado na sua mão por alguém. Você tem que ser fiel naquilo. Fiel. E não só fiel, mas você tem que ser fervoroso. Veja em Romanos capítulo 12, versículo 11, veja. Romanos 12, 11. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu falei para vocês que eu ia falar sobre essas coisas, sabe? E às vezes é necessário falar algumas dessas coisas, porque às vezes não é maldade. Às vezes a gente não se apercebe. Não estamos, sabe, atentos com algumas coisas. E quando nós falamos, o ser humano é assim. Isso nos lembra de que, estamos trabalhando para Deus.
Estamos trabalhando para Deus. E trabalhar para Deus é sério. Tem que ter seriedade. Tem que ter compromisso. Eu não estou falando que fazer uma cara de gente triste. Ok? Deus é sério. Não é disso que eu estou falando. Você pode fazer com alegria no rosto, mas com seriedade. Vocês entendem o que eu estou pregando? Amém? No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, fazendo o quê? Veja que não é só fazer com excelência. Veja que não é só fazer com fidelidade, mas é fazer com excelência, fazer com fidelidade e ainda servir na obra do Senhor com fervor de espírito. Ei, irmão, porque nós não vamos ficar aqui só trabalhando. Para você ser fervoroso de espírito, você tem que ter comunhão com Deus. Porque é Deus que faz isso, mantém você aceso. Ei, irmãos, nós somos uma igreja completa, nós falamos de todas as coisas, nós mexemos em todas as coisas e nós provocamos as pessoas para elas mudar, crescer, prosperar e avançar. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se alguém perguntar para você, a sua igreja prega prosperidade, diga para elas, prega e crê. E eu creio também. Certo? Porque nas igrejas as pessoas têm prosperidade na igreja. Não, nós queremos em prosperidade, mas nós queremos também em abençoar pessoas. Nós queremos também em ajudar pessoas. Nós queremos também em fazer alguma coisa por alguém. Nós cremos nisso, mas nós não vamos deixar de crer no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus e foi dos mais ricos da sua época e tantos outros. Então, se ele era amigo de Deus, eu sou amigo de Deus, eu faço também. Aleluia. Sabe, nós queremos viver a palavra na sua plenitude. Se tem prosperidade, eu quero. Por que eu estou falando de prosperidade agora? Porque com dinheiro nós vamos fazer muito mais nesse bairro. Com dinheiro nós vamos provocar mais ainda as pessoas no sentido positivo. Nós vamos fazer coisas que chamam realmente a atenção delas. Nós vamos trazê-las para cá. Nem que tiver que acender um grande farol aí, nós vamos fazer. Nós vamos fazer alguma coisa, mas nós vamos atrair as pessoas. E quando elas entrarem por aquelas portas, vai ter pessoas felizes atendendo elas ali. Vai ter pessoas felizes do lado de dentro. Nós vamos cercá-la de todos os jeitos. Nós vamos cercá-las, eles vão visitar nossa sala. Por enquanto não está completamente pronta, mas vai impactar a vida delas quando eles entrarem ali. Nós vamos ter pão de mel lá também. Nós vamos ter nós vamos ter as coisas maravilhosas mesmo para abençoar a vida das pessoas. O seu dinheiro faz isso. O seu dinheiro faz isso. Sabe por que as pessoas gostam de ir no shopping center? Porque parece que é tudo novo, tudo bonito, tudo brilhando, tudo excelente. A excelência atrai pessoas. Nós queremos esse negócio aqui também. Nós queremos isso aqui também. E nós vamos ter esse negócio aqui também. E as pessoas vão entrar pelas portas e as portas vão abrir sozinhas. E elas vão passar e... Eita, na igreja isso, exatamente, na nossa igreja. Nós vamos ter isso. Nós vamos crescer, irmãos. Eu estou convidando você a vir crescer com a gente. Vamos crescer. Pega a sua parte nessa igreja. Pega o que é seu. Pega a sua parte. Nós vamos crescer. Nós vamos chacoalhar as pessoas. Eles vão falar de nós. Eles vão ouvir falar da gente. Vão vir visitar. Igual aquela mulher, a rainha de Sabá, ouviu falar de Salomão. E ela foi conferir. Ela levou vários presentes. E ela foi conferir. Dizem que Salomão tem muita sabedoria, muito dinheiro. E ela ouvia falar sobre Salomão e a sua riqueza, e a sua sabedoria, e a sua excelência. E ela entrou. E quando ela entrou, ela começou a prestar atenção nos detalhes. E ela olhou na mesa. E os empregados estavam comendo com talheres finas. Pratos. Prata, de ouro. E ela ficou com o olho arregalado. E ela começou a olhar cada coisa ali. E quando ela se chegou à presença de Salomão, ela disse: não me contaram nenhum terço de tudo o que eu vi aqui. De tanta excelência, tanta sabedoria, tanta coisa. Eu quero que as pessoas falem de nós lá fora,
da nossa excelência, do nosso compromisso com o trabalho da igreja, do tanto de gente que está engajada na igreja, o tanto de gente que está fazendo, como servimos as pessoas, sabe? E aí eles ouvem falar da gente, e aí eles vêm visitar. E quando eles entrarem por aquelas portas para visitar a gente, eles puderem dizer para nós: não me contaram nem a metade do tanto de excelência, não me contaram nem a metade do quanto é feliz, alegre essa igreja, não me contaram nem a metade do quanto essa banda é maravilhosa, não me contaram nem a metade do quanto as pregações são maravilhosas, do quanto o café é fino, não me contaram nem a metade do quanto a cantina é feita com qualidade, não me contaram nem a metade do que aquela livraria representa, não me contaram nem a metade daquela sala da integração, não me falaram nem a metade daquela mídia e daquelas coisas que eles têm, não me falaram nem a metade daquela cadeira que você senta e ela te abraça. Nós vamos chegar lá, irmãos. Você vai chegar lá, irmãos. Vocês vão chegar lá, irmãos. Nós vamos chegar lá, irmãos. Nós vamos chegar lá. Cada vez mais excelência. Nós estamos crescendo. E vamos crescer com excelência em todos os sentidos. Os parentes virão. Os parentes virão. E quando eles vierem, eles vão dizer: por que você não falou disso para mim antes? Você vai dizer: eu estava tentando te falar. Porque eles vão amar a sua igreja. Eles vão amar o que temos, o que somos, e nós vamos poder repartir com eles tudo o que temos, tudo o que somos. Isso não é só para nós ficar aqui dentro dessas quatro paredes, curtindo. É bom, essa igreja está vivendo um avivamento. As pessoas não querem ir embora da igreja, elas querem ficar na igreja. Elas querem ficar até tarde, se deixar elas viram à noite, não tem problema. Nós vamos ter um lugar só para nós, e nós vamos poder ficar mais tempo mesmo. Nós vamos poder vir à noites, sabe? Porque é um movimento do Espírito que está acontecendo nessa igreja. Irmãos, eu não sei se você já se atentou para isso. As coisas têm que começar do cabeça. Se os meus irmãos todos se converteram, se a minha família toda serve a Deus, a sua família vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer a mesma coisa com você. Tem que começar comigo. Tem que começar com os pastores, líderes. E vai atingir toda a igreja. É a mesma unção, a mesma graça. Nós estamos trabalhando com seriedade nessa igreja. Nós estamos trabalhando com compromisso nessa igreja. Eu não quero nenhum dos meus sobrinhos de fora disso. Nenhum dos meus parentes de fora disso. E não quero os seus também não. Eu não quero os seus. Então você já sabe que tem lugar para muita gente ainda. Nós vamos crescer muito ainda. Mas pensa numa coisa. A minha proposta é: sirva alguém, deixa Deus servir a sua família. Porque Ele vai alcançar a sua família quando você estiver alcançando a família de alguém. Porque é a lei de dar e receber. É a lei de dar e receber. Sirva alguém. Quando você estiver servindo alguém, pensa no seu irmão, pensa no seu parente, no seu tio, na sua irmã. Quando você estiver fazendo algo por alguém, pensa: eu estou fazendo como se estivesse fazendo para o meu próprio parente. Eu estou fazendo como se eu estivesse fazendo para minha mãe, para o meu pai. Eu estou fazendo como se eu estivesse fazendo para o meu irmão. Eu estou fazendo como se eu estivesse fazendo por alguém que eu amo. E quando você começar a fazer isso, Deus vai começar a surpreender você. Ele vai começar a trazer a sua família. Ele vai começar mais rápido do que você pensa. Irmãos, ouça. Eu estou pregando pelo Espírito para você. Eu sou um instrumento, assim como os pregadores aqui. Nós somos instrumentos de Deus para a vida de vocês. Não tenha a gente como comum. Quando a gente estiver pregando, tenha a gente como pessoas que são dadas por Deus para falar o que você precisa. Não o que você quer, mas o que você precisa ouvir. E quando nós falamos, esquece que é o Edson, esquece que é o Ricardo, Viviane, Júnior, Vinícius, esquece. Lembre-se, é um porta-voz de Deus ali. Um porta-voz que está falando a mensagem que eu preciso ouvir. Uma mensagem que vai marcar a minha vida. Pensa sobre: eu preciso fazer alguma coisa nessa igreja, não importa o que. Eu preciso fazer algo nessa igreja. Eu preciso me envolver na obra do ministério.
Porque a igreja cresce por si mesmo quando todo o corpo está se movimentando. O corpo físico cresce por si mesmo quando ele é bem alimentado e ele se exercita naturalmente, anda, faz as coisas. O corpo, naturalmente falando, tem que se mexer, não pode ficar parado. O corpo tem que se mexer. Você é parte do corpo, você tem que se mexer, você tem que fazer algo. E eu insisto com isso porque eu sei que Deus falou comigo sobre isso, para convidar você. Vem, faça alguma coisa nessa igreja. Vem com a gente. Vamos crescer na igreja. Vamos avançar. Ainda temos mais 2 cultos. E eu tenho bastante coisa para falar. Mas por hoje é isso. Fica de pé. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus.